aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia. Estou aqui hoje, nas nossas atividades curriculares complementares para mais uma aula aí muito show com vocês, certo? Esse nosso projeto, ele tem incentivo do governo do estado e da SEDUC e você aí está sendo super contemplado com aí vários professores, muito bons e várias aulas aí muito boas para vocês, certo? Então, pega aí o teu caderno, pega o teu material, anota tudo que eu vou te falar aqui hoje, porque hoje a gente vai falar de um conteúdo que é o conteúdo de genética, que geralmente aí assusta um pouquinho os alunos, mas você vai ver que não tem, por que ter medo aí, principalmente do conteúdo que a gente vai falar hoje, que é um conteúdo, de interação gênica e herança quantitativa. Então, eu já convido você a vir aqui para o quadro comigo e analisar, algumas dessas características que a gente observa nos organismos, certo? Então, bora lá. As interações gênicas, então o nome já está dizendo, interação entre genes. Raíssa, mas o que é um gene? Me lembra aí. Vamos lá. Você tem um material genético, que é o teu DNA, certo? Nele estão contidas ali as tuas informações genéticas e existem partes do teu DNA que são utilizadas para que a gente sintetize um outro material genético, que é o nosso RNA, e depois a gente faça proteína. Esse pedaço do meu material genético no DNA, que contém uma informação que depois pode se tornar mais lá na frente uma proteína, a gente denomina de gene, tá certo? Então, existem interações entre os genes, às vezes um inibe o outro, e a gente precisa analisar como que isso vai acontecer. Então, vem aqui comigo. As interações gênicas, são características ali condicionadas por dois ou mais genes, como por exemplo na epistasia. Existe o gene epistático, que é um gene ali que ele inibe um outro, então quando ele aparece aquela outra característica determinado, pelo gene que está ali do lado, ela não vai aparecer no indivíduo, tá certo? E o gene hipostático, que é aquele que sofre a inibição. Então vamos dar um exemplo aqui hipotético, Você recebeu aí o gene para pigmentação do olho verde, Você recebeu aí do seu pai, mas você recebeu uma informação genética da sua mãe para pigmentação do olho preta, ou ali marrom escuro. E pode ser que esse gene ali dessa pigmentação mais escura, ele acabe inibindo o outro, tá? Então, dei um exemplo aqui para vocês, um pouco mais aí aleatório, para que você consiga assimilar melhor esse conteúdo, tá certo? Existe também aqui o que a gente chama de uma epistasia dominante, que é quando basta um alelo, ali para ser inibido, a epistasia recessiva eu preciso ali de um pouco mais, tá? A gente vai observar que a epistasia, quando ela é cobrada ali nas nossas questões, eu realmente tenho que geralmente fazer um cruzamento ou identificar quem está ali inibindo quem, certo? A gente vem aqui também para a herança quantitativa, tá? Na herança quantitativa, dois ou mais alelos acumulam os seus efeitos. E aí eu queria que você aplicasse de fato comigo essa ideia da herança quantitativa. A gente não tem, como estudar ali genética sem de fato resolver as questões, resolver os cruzamentos, para que a gente consiga entender de fato como que isso vai ocorrer, tá certo? Então vamos lá. Na herança quantitativa fala-se o seguinte: a altura de uma certa espécie de planta é determinada por dois pares de genes, azão e bezão. Azão e bezão têm efeito aditivo e acrescentam à planta 0,15 metros, que vai corresponder a 15 centímetros, cada alelo. Então, cada vez que aparecer um azão, a planta cresce 15 centímetros. Cada vez que aparecer um bezão, a planta cresce mais 15, tá certo? As plantas têm uma variação entre 1 metro e 1,60 m de altura. Qual a descendência esperada do cruzamento entre azão, azinho, bezão, bezão e azinho, azinho, bezinho, bezinho? Então, coloquei muita informação para vocês. Nesse momento, eu vou apagar essa parte do quadro para a gente colocar todo esse cruzamento, e tudo que a gente precisa para resolver essa questão, e você vai conseguir, de fato, resolver de uma forma muito tranquila comigo, tá certo? Então, vou apagar aqui para a gente continuar. E você vai, juntamente comigo, realizar todo esse cruzamento que eu coloquei aqui, tá certo? Por quê? A gente tem que analisar que as questões de genética, elas não conseguem, ali, ser totalmente, aprendidas só na teoria. Então, aqui a gente vai praticar, de fato, a herança quantitativa. Então, vem aqui comigo, primeira coisa a analisar, que eu tenho, ali,
um limite, né, de crescimento dessa planta. A questão fala para você que ela vai de 1 metro até 1,60 m. E também fala para você que eu tenho 2 pares de genes, eu tenho o Azão e eu tenho o Bzão. A gente vai fazer uma distribuição, certo, desses genes e alelos para que a gente consiga entender qual variação de planta se encaixa em cada um desses genes. Então você vai vir aqui comigo e colocar que existe, né, aqui os alelos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou seja, é aquele indivíduo totalmente recessivo, assim como existe também um indivíduo totalmente dominante. Esse indivíduo a gente vai colocar lá em cima, ele seria o Azão, Azão, Bzão, Bzão, tá certo? Só que entre esses indivíduos, a gente também tem aqui outras variações e a gente vai colocar aqui. Vamos acrescentar, né, nesse indivíduo aqui, um alelo dominante. Como que ficaria? Como que você acha que a gente pode construir aqui adicionando um alelo dominante? A gente vai colocar então que ele pode ser Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ou a gente tem uma outra opção que seria Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, certo? Aqui, né, a gente tem uma exemplificação adicionando um alelo dominante. Quando a gente vem aqui para o meio, você vai observar que a gente pode adicionar 2 alelos dominantes. E aí ficaria como? Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Ou a gente poderia ter 2 pares aí de genes heterozigotos, né? Poderia ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, exatamente, tá? Vamos subir mais um pouquinho e adicionar mais um alelo dominante. Então, como que você vai colocar? Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Ou a gente pode colocar Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Então, basicamente, né, se a gente sobe e adiciona mais um alelo dominante, a gente teria, né, esse resultado, Azão, Azão, Bzão, Bzão, né? Então, você observou que a gente fez toda uma distribuição, certo? Desde o começo aqui, onde eu tenho um indivíduo totalmente recessivo, e lá no final, onde eu tenho um indivíduo totalmente dominante, tá? O que a questão falou pra gente? A questão falou pra gente que essas plantas, elas têm uma variação entre 1 metro e 1,60 m, né? Então, basicamente, aquela planta de 1 metro é a planta que tá nessa extremidade aqui, totalmente recessivo. E a planta, né, que tá lá na outra extremidade, seria a nossa planta totalmente dominante, certo? Então, o que a questão também nos disse? Que cada alelo dominante aumenta 15 centímetros na planta. Então, se nesse exemplo aqui eu tenho um alelo dominante, a gente vai aumentar 15 centímetros. Eu saio de 1 metro para 1,15 m, certo? Quando aqui a gente tem 2 alelos dominantes, a gente sobe então, né, 2 vezes. Então, a gente vai ter 1 metro aqui e 30, tá certo? Cada alelo dominante aí acresceu 15 centímetros pra gente. Nessa condição, a gente tem 3 alelos dominantes. Então, a gente vai ter o acréscimo aqui, ó, de mais 15, sendo 1,45. Acrescentamos, então, mais um alelo dominante, mais 15 centímetros, fomos para 1,60. E aí, você percebe, né, que ficou perfeitamente distribuído, assim como a questão pedia pra gente, tá? Só que o que também ela coloca? Ela coloca que a gente faça um cálculo, né, para mostrar qual é a descendência do cruzamento de Azão, Azinho, Bzão, Bzão e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, né? Então, eu vou convidar você, né, a vir aqui para o outro lado, tá? Pra gente copiar. A gente vai observar, né, aqui toda essa questão. A gente vai colocar de quem é o cruzamento e ali a gente aponta quem vai ser, tá? Então, eu vou apagar essa parte para que a gente faça, então, o cruzamento, tá certo? Já vou colocar aqui em cima, tá? Para você também anotar aí, ó. Então, o cruzamento é entre Azão, Azinho, Bzão, Bzão e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá certo? Então, vamos apagar aqui, tá? A gente só vai precisar desses dados agora
para conseguir de fato entender como funciona a herança quantitativa, tá certo? Então eu tenho essa variedade de planta e essa variedade de planta, tá? Só de observar aqui, você já saberia me dizer, a partir, né, ali do nosso quadro, qual seria o tamanho dessa planta. Aqui também você saberia me dizer. Raíssa, como que eu faço um cruzamento desse? A primeira coisa que você pode anotar aí é que esse cruzamento, ele é um cruzamento de segunda lei de Mendel, tá? Esse cruzamento aqui, ó, a gente consegue fazer com segunda lei de Mendel, tá? Só que eu vou deixar isso de uma forma mais fácil para você. A gente vai transformar a segunda lei de Mendel em primeira. Você vai puxar, ó, quem é A para cá, ó, então azão, azinho, tá? Cruzando com azinho, azinho. E para o outro lado, você vai puxar quem é do gene B. Então, Bzão, Bzão com Bzinho, Bzinho, tá certo? E esse cruzamento aqui, né, você já sabe, a gente chama ele até de chuveirinho, né? O aluno geralmente ali ele aprende dessa maneira. Então, ó, vou fazer esse cruzamento, azão, azinho. Do outro lado eu tenho quem, ó? Azão, azinho. Aqui eu tenho azinho, azinho. E aqui novamente, azinho, azinho, correto? Do outro lado, bora lá, eu tenho Bzão, Bzinho. Aqui eu vou ter Bzão, Bzinho, aqui eu repito Bzão, Bzinho e novamente, Raíssa, Bzão, Bzinho, tá? Então você já observou aqui quem é a nossa descendência, mas a gente pode montar, né? Quem são esses indivíduos? Então vem pra cá comigo novamente. Observando, né, ali o nosso cruzamento e o nosso quadro, eu vou perguntar para você, fica sempre comparando aí os dois, tá certo? Eu consigo encontrar azinho, azinho, bezinho, bezinho lá do outro lado? Você vai observar que a gente consegue encontrar o azinho, azinho, mas o bezinho, bezinho a gente não tem, porque naquele cruzamento deu tudo bezão, bezinho. Então a gente vai ter um descendente, né, azinho, azinho, bezinho, bezinho? Não vamos ser, tá? Bora lá. Eu consigo encontrar um azão, azinho? Consigo, perfeito, tá ali. Consigo encontrar um bezinho, bezinho? Ó, não consigo, né? Então a gente pode, ó, descartar. Também não vamos ser esse descendente, tá? Consigo encontrar o indivíduo azinho, azinho lá? Conseguimos, né, Raíssa? E bezão, bezinho? Conseguimos também. Então a gente já sabe qual é a nossa primeira possibilidade aqui, ó, de descendência, né? São indivíduos de 1,15 m, tá certo? A gente consegue encontrar um azão, azão? Você observa ali que não. Então a gente, ó, descarta. Consigo encontrar um azinho, azinho? Consigo. E um bezão, bezão lá do outro lado? A gente não encontra. Então, descartamos também. Vem pra cá comigo. Consigo encontrar um azão, azinho? Ó, observa lá, encontramos. E um bezão, bezinho? Raíssa, também, né? Ali do outro lado é tudo bezão, bezinho. Então, ó, circula aí, né? Temos mais, né, um tipo de descendente, que é de 1,30 m, tá certo? Vamos fazer, então, mais aqui em cima. Tenho azão, azão? Não tenho, Raíssa. Então, descarta. Tenho bezão, bezão? Também não. Então, a gente descarta, o que nos leva a descartar também essa daqui de cima. Então, qual é a descendência esperada, né, para esse cruzamento? A descendência esperada seria de descendentes de 1,30 m e descendentes de 1,15 m, tá certo? Espero que você tenha gostado aí e entendido. Bora resolver, né, então, as nossas questões. Lê aqui comigo, tá? Essa questão que fala o seguinte: analise as proposições com relação à herança quantitativa. 1. Os efeitos dos alelos e dos genes é aditivo, ou seja, o efeito de um soma-se ao efeito do outro. Gente, perfeito! A herança quantitativa é basicamente isso. Você viu que à medida que a gente foi colocando os alelos, foi crescendo a planta, né? Então, de fato, é aditivo. 2. Os fatores ambientais podem influenciar no fenótipo nesse tipo de herança. Os fatores ambientais, eles podem, de fato, influenciar no fenótipo dos indivíduos. 3. A distribuição dos fenótipos nesse tipo de herança é contínua, ou seja, não existem apenas 1,
2 ou 3 tipos de fenótipos, existindo muitos intermediários. De fato, não existe só uma planta de 1 metro ou 1,15 m. Existe de 1,1 m, 1,2 m, 1,3 m e assim sucessivamente. Então, existem intermediários, né? 4. Esse tipo de herança tem ligação com o sexo, pois os genes estão localizados nos cromossomos X e Y. Aí não, né, gente? De fato, é um processo de herança quantitativa e não, né, ali, de herança sexual. Com isso, as afirmativas 1, 2 e 3 vão estar corretas, tá? Vamos lá em mais uma, que fala o seguinte. Em uma espécie de leguminosa, o comprimento das vagens é determinado por 2 genes, que segregam independentemente, cada um deles com 2 alelos, e varia segundo a presença de alelos dominantes no genótipo. O gráfico estabelece as proporções das 5 classes fenotípicas obtidas a partir do cruzamento entre plantas duplo heterozigotas. Então, se você sabe que é uma dupla heterozigota, ela é o quê? Ela é um Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né? Heterozigota 2 vezes, tá? Então, você observa, né, aí que a gente tem uma diferença, né, um espectro, a gente vai vir, tá, aqui para o quadro para colocar essa diferença e eu, né, vou usar basicamente a mesma ideia que a gente usou anteriormente, tá? Então, vem aqui para o quadro comigo, tá? Vou fazer aqui, ó, novamente, apagar todas essas informações aqui, tá? E colocar uma nova informação pra gente, certo? Então, como lá na planta a gente colocou, né, a diferença de 1 metro para 1,60 m, o comprimento da vagem, ela vai aí de 5 até 13, né? Então, vai subindo de 2 em 2 centímetros, certo? Vai de 5, 7, 9, 11 e 13. E aí você vai usar essa mesma ideia que a gente teve anteriormente. Aqui eu tenho um indivíduo totalmente recessivo, aqui eu tenho um indivíduo totalmente dominante, certo? E aí eu vou aqui, ó, no 7 centímetros eu acrescento um alelo dominante. Em 9 centímetros eu acrescento 2 alelos dominantes, certo? Vamos colocar aqui, ó, da mesma forma que você fez anteriormente, tá? A gente não vai mudar, tá? E aqui eu tenho 3 alelos dominantes, certo? Então, tá aqui o nosso quadro, tá? O mesmo que a gente fez agora há pouco. A diferença é que a gente não tem uma variação de 1 metro a 1,60 m. Aqui a gente está falando do comprimento de vagens, que vão de 5 centímetros a 13 centímetros, tá? Então, analisa comigo aqui as alternativas, que falam o seguinte. Sobre os genótipos, em cada uma das classes fenotípicas, é correto afirmar que as plantas com vagens. Letra A. De qualquer um dos fenótipos tem pelo menos um alelo dominante em seu genótipo. A gente entende que aquelas plantas que têm 5 centímetros, elas são o quê? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, elas não têm, né, um alelo dominante. Descartamos aí a letra A. Letra B. De 7 centímetros tem o mesmo número de alelos dominantes que aquelas com vagens de 11 centímetros. Então, a gente observa que, na verdade, à medida que a gente vai mudando, né, a quantidade ali o tamanho, na verdade, das vagens, a gente vai mudando também a quantidade de alelos dominantes. Então, podemos descartar. Letra C, de 9 centímetros tem maior número de alelos dominantes que aquelas com vagem de outros fenótipos. Na verdade, a que tem uma maior quantidade de alelos dominantes é a de 13 centímetros, tá? Letra D, de 5 centímetros são duplo homozigotas e aquelas com vagens de 13 são duplo heterozigotas. A gente viu que a de vagem de 13 centímetros, ela é Azão, Azão, Bzão, Bzão, então ela é uma dupla homozigota também, só que nesse caso uma dupla homozigota dominante. E a de 5 centímetros é uma dupla homozigota recessiva, tá? Que é o que nos diz aí a letra E, que é o que a gente vai marcar, tá certo? Então, perfeita aí a construção dessa questão pra gente. Vamos aí para mais uma que fala o seguinte. Na cobra do milharal, os alelos Azão, Azinho e Bzão, Bzinho regulam a coloração da pele. O pigmento preto é determinado pelo alelo dominante Azão, enquanto o alelo recessivo, Azinho, não produz esse pigmento. O pigmento laranja é determinado pelo alelo dominante Bzão, enquanto o alelo Bzinho não produz esse pigmento. A cobra selvagem produz os pigmentos preto e laranja. Então, você já observa que se ela produz preto e laranja, ela tem que ter ali a dominância dos 2 alelos. E fala para vocês que a cobra selvagem,
que a cobra preta produz apenas o pigmento preto, então ela pode ter, né, ali a dominância somente, né, do pigmento preto. A cobra laranja só produz o pigmento laranja e existem ainda as cobras albinas que não produzem os dois pigmentos. Então essa cobra albina ela tem que ser, né, inteiramente ali recessiva. Assinale a alternativa na qual os genótipos apresentam respectivamente uma cobra selvagem e uma cobra albina. A primeira coisa que a gente vai analisar é que a cobra selvagem ela expressa os dois pigmentos, então ela tem que ser dominante 2 vezes, certo? Da mesma forma que ele fala que a cobra albina não produz nada, então ela tem que ser recessiva 2 vezes. Sendo assim, a alternativa que contempla pra gente, né, essa ideia de ser dominante 2 vezes e em sequência a albina ser recessiva 2 vezes, é a letra A, que mostra pra gente o azão, azinho, você sabe que é dominante, tem o azão, Bzão, Bzinho também é dominante porque tem o Bzão, né, heterozigoto, mas é dominante, e totalmente recessivo seria o azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, tá certo? Então a gente fica por aqui nessa nossa aula, espero que você tenha gostado. Muita informação de genética, muita prática, né, aí pra gente. Convido você a acessar o plano de estudo para mais informações e eu fico aqui te esperando numa próxima aula. Tchau, tchau!